Então, otimizou o meu tempo aí. Muitíssimo interessante. Então, basicamente, gente, o que a Tatiane fez? Eu vou mostrar para vocês em seguida, na prática. Ela tinha algumas matérias, vamos colocar aqui para dentro da sua realidade. No caso da Tatiane, era conhecimentos acerca do DF, RID. Ela tem conhecimento já de RID. Você que é da Secretaria de Educação, vamos colocar que você tem um conhecimento em pedagogia, em atividades. Você que é para PCDF, vamos colocar que você tenha conhecimento em raciocínio lógico-matemático. É tudo hipotético, tá? Menos o caso da Tatiane. O caso da Tatiane é real. Então, como ela tem conhecimento acerca do DF e RID, ela estava assistindo videoaula em vez de fazer as questões e ir por uma metodologia mais simplificada, que aqui na mentoria é a metodologia de número 2. Estava gastando muito tempo. Aí, na última aula, eu mostrei para ela que de uma aula que ela gastou 44 minutos para assistir uma videoaula e depois fazer as questões da planilha, que ela poderia ter aproveitado estudando de uma outra forma e gastado apenas 4 minutos durante a resolução de questões, pois a proficiência dela já chega ali por volta de 90% em RID. E aí ela aplicou nessa semana e acabou aqui de comunicar para a gente, fazer o feedback de como ela ganhou tempo nisso aí. Tatiane, você acredita que você chegou a ganhar mais do que 20 minutos quando você aplicou essa nova metodologia? Sim, com certeza. Muito bom. Então, estamos gravando aqui, sejam todos muito bem-vindos à mentoria para professor efetivo do DF, a mentoria para agentes dos Correios e a mentoria também para PCDF, cargo 17, analista administrativo. São as principais mentorias aqui. Sei que também tem para o STJ, para o TSE, mas numa minoria. Sejam todos muito bem-vindos, então, às mentorias com o professor Guilherme. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a prova objetiva, vou avaliar um dos guias de estudos, e no bloco 2, às 20 horas, nós teremos a aula de como estruturar o seu texto do zero, uma redação discursiva argumentativa da banca CESP. Pois não vamos enrolar, vamos começar aqui. O Ednalson me mandou o guia de estudos dele da PCDF no e-mail, tá? E eu vou fazer aqui a avaliação para vocês agora mesmo. Vamos lá. Então, planilha em tela, guia de estudos PCDF na tela. Gente, essa avaliação aqui serve para todo mundo, tá? Lembrando que todas as terças-feiras, além da nossa aula de redação, eu sempre irei tirar 20 ou 30 minutos. Tirar não, acrescentar, né? Porque não tem nada sendo tirado, está sendo acrescentado. Eu sempre irei acrescentar 20 a 30 minutos de aconselhamento. Ou seja, traga o seu guia de estudos e receba o feedback ao vivo aqui. Isso vai, com certeza, fazer diferença aí na sua preparação, assim como você escutou o feedback da Tatiane, tá? Na de hoje, nós temos o do Ednalson e eu vou pedir para a Flávia também deixar a dela aberta aí, tá? Então, olha só. No primeiro dia, está transmitindo, né? Assim, no primeiro dia, o Ednalson tinha que estudar aqui, né? Teve que estudar aqui português, raciocínio lógico matemático, conhecimentos do DF e administração pública. Muito bem. E aí ele utilizou como forma de estudo, em português, resumos e mapas mentais, raciocínio lógico, videoaula, conhecimentos do DF, resumos e mapas mentais e administração pública, videoaula. Você pode identificar, aluno, aqui na coluna metodologia de estudos, que o Ednalson, ele migrou de metodologias. Aqui na metodologia 1, ele fez um estudo mais simplificado por meio dos resumos e mapas mentais e a resolução das questões. Já na metodologia 2, aqui em raciocínio lógico matemático, ele foi por meio da videoaula, que eu concordo aqui, todo passo a passo. Vamos ver o resultado dele em seguida. Conhecimentos do DF também, uma metodologia mais simples, que é a metodologia de número 1, que tem um viés de revisão. E, por último, mais ou menos importante, em administração pública, ele utilizou da metodologia 2 por meio da videoaula. Muito bem, vamos ver o resultado dele aqui na coluna de questões. Vamos ver o resultado bruto aqui. Olha só. Para português, ele teve 70% de aproveitamento. Bem bacana. Utilizou os resumos e mapas mentais. E para aumentar isso aqui, Ednalson, é simplesmente mais resolução de questões e revisão por meio dos resumos e mapas mentais se fazem suficientes. Vocês podem ver que aqui, olha, como deu 70%, vamos
chegar aqui mais perto, olha só. Como ele teve 70% de proficiência, não ficou verdinho aqui a revisão de 7 dias. Por quê? Porque a proficiência dele está alta para esta matéria. Não se faz necessário fazer revisão agora. Tá? Já em raciocínio lógico-matemático, que de 5 questões ele só acertou 2, tá vendo que ele teve 40% de aproveitamento? Então ele já tem que fazer uma revisão. Tá vendo aqui, Ednalson? Olha, tem que fazer a revisão aqui e alterar o valor, tá? Eu não gostaria, solicito que você não faça as mesmas questões. Façam questões novas nesse momento da revisão, tá? Uma outra... Mas tá, beleza. Uma coisa bem interessante que você vai perceber. Durante meus estudos para concurso, aconteceu bastante comigo, de mesmo fazendo as mesmas questões, errar novamente, tá? Isso faz parte. Erra uma vez, 2 vezes, 3 vezes, pode chegar a errar até 5 vezes a mesma questão, mas uma hora que você pegar a linha de raciocínio, parar de cair nas pegadinhas da CESP, aí sim vai acertar. Outra coisa que, aí logo depois nós tivemos conhecimentos do DF. Olha só, 100% das questões ele acertou. Das 10 questões, ele acertou 10. 100% de aproveitamento. Tá vendo aqui, Tatiane, como o Ednalson utilizou da metodologia correta, ele também tem conhecimentos sobre RID, assim como você? Sim. Ele utilizou da metodologia de número 1 e avançou mais rapidamente. Então, assim, a dica que eu te passei, a orientação, é que você faça assim como ele e vocês consigam evoluir e finalizar os 35 dias da planilha. Inclusive, eu vou fazer a liberação hoje, tá? Terminei o guia da PCDF, ficou em 35 dias. Então, é possível que vocês terminem aí até o dia 15 agora de novembro, o primeiro ciclo, ou seja, vão fechar todo o edital e aí nós vamos para o ciclo 2, ou seja, dá tempo de vermos pelo menos mais 2 ou 3 vezes esse edital aí da PCDF. Os alunos novos, 2 vezes, tá, gente? Se você colocar um gás agora, dá tempo de você fechar todo o edital PCDF 2 vezes, no mínimo. Logo depois aqui, olha, 100% de aproveitamento e conhecimentos do DF. E por último, mais ou menos importante, nós tivemos a administração pública, que ele acertou só uma das 5 questões aqui solicitadas. 20% de aproveitamento, ou seja, vai precisar fazer revisão. Avançando aqui, boa noite, Kelly, também, né, que acabou de entrar. Boa noite, Kelly. Olha só, em seguida, no dia 2, ele estudou conhecimentos do DF, por meio da metodologia de número 2, videoaula. Vamos ver daqui a pouco a proficiência dele. Depois, português, classes gramaticais e funções sintáticas, foi também metodologia 2, videoaula. Em seguida, administração pública com gestão de processos, metodologia 1, resumos e mapas mentais, vamos ver se funcionou ou não. E por último, nós tivemos administração financeira e orçamentária, com metodologia de número 2, videoaula. Vamos ver a proficiência do Ednalson? Olha só, o Ednalson teve aqui conhecimentos acerca do DF. Ele foi por videoaula. Ele teve uma baixa proficiência, né? Acertou uma questão apenas. Ok, tem que fazer a revisão. Em seguida, português, com classes gramaticais, ele acertou 6. Aqui, eu indico, Ednalson, quando você for fazer a revisão de português em classes gramaticais aqui, isso você até anote aí no seu caderno, que você faça por meio dos resumos e mapas mentais. Tá vendo, cara aluno, o quanto é importante você vir receber esse feedback? Porque essa parte aqui de português, classes gramaticais, eu estou fazendo um apontamento, esse feedback, é exclusivamente para ele. Ou seja, todo o aconselhamento serve para todos, mas em algumas partes aqui, como é a planilha dele, o aconselhamento vai ser específico para ele. Muito bem. Administração pública, resumos e mapas mentais, funcionou muito bem. Ou seja, a gestão de processos está indo bacana. Ou seja, você tem que gastar tempo aqui em conhecimento do DF, em português, em administração financeira e orçamentária. E economiza tempo aqui fazendo português e administração pública, o resumos e mapas mentais, metodologia 1, e gasta tempo com conhecimento do DF e administração financeira e orçamentária com a metodologia de número 2. Vamos avançar aqui, nós vamos até a meta 3 aqui, 6 dias de aconselhamento para o Ednalson, para você ver o quanto é importante você submeter a sua planilha à avaliação aqui no ao vivo. Professor, eu sou tímido, não quero submeter a minha planilha no ao vivo. Quando que eu vou receber esse feedback? Só lá no fim da meta
do ciclo 1 completo, tá? Quando você fechar o primeiro edital. Então, eu aconselho você que realmente venha com a sua planilha e receba, sim, o aconselhamento, tá? Alguém falou aqui no chat, foi a Tatiana. Boa noite, Tatiana, vamos comunicar por escrito, ok? Não estou podendo falar aqui. Uma dúvida sobre questões. Uma questão que consta um texto, às vezes longo, tipo de interpretação. Muito bom, adoro dúvidas de interpretação de texto. Ou outro assunto. É sempre bom ter o texto todo, ler o texto todo da questão? Tem algum macete? Receio perder tempo na prova lendo a questão toda. Tatiane, eu vou deixar para responder a sua questão. Daqui a pouco, quando a gente for falar sobre o simulado, que a gente teve um simulado de português e interpretação de textos, e aí eu vou falar exatamente sobre isso. E aí eu tiro a sua dúvida, tá? Voltando aqui no guia de estudos, no dia 3, ele estudou conhecimentos do DF com RID, foi por meio da metodologia de número 1, resumos e mapas mentais, depois português, termos da oração, concordância nominal, foi também pela metodologia de número 1, administração pública e gestão de processos, metodologia 1, e raciocínio lógico e matemático foi por meio da metodologia 2, videoaula. Vamos ver a proficiência do Ednalson? Então, olha só, o Ednalson teve a proficiência muitíssimo bacana no dia 3, tá? Ele está de parabéns. Acertou 70% em RID, acertou 80% em português e acertou a administração pública 90%. E ele não só acertou as questões aqui, tá? O Ednalson acertou as questões, acertou a forma de estudos, acertou a metodologia de estudos. Foi por isso que ele é o aluno hoje que mais está avançado dentro da mentoria quando se trata do Guia de Estudos PCDF. Ele é o aluno que está no topo quando se faz uma comparação com os outros alunos, tá? Ele está um pouco mais avançado, ele está avançando mais rápido, e eu acredito que ele já vai fechar o edital aí nos próximos 15 dias. Professor, estou começando agora, ou então estou um pouco perdido, um pouco perdida, o que eu faço? Segue essas orientações e volte melhor a cada semana. Teve um pouquinho de dificuldade na semana anterior, estava meio preguiçoso, meio preguiçosa, ou o tempo não deu, né? Então, volte na próxima semana com um pouco mais de gás e finalize o seu guia aí em um tempo hábil, tá? Voltando aqui, em raciocínio lógico matemático, ele teve certa dificuldade, acertou apenas 4 questões, 40% vai realizar a revisão. Eu indico, Ednalson, que você faça a revisão. Em raciocínio lógico matemático, pode fazer as mesmas questões. Assista a questão, deixa o professor elaborar, tenta gravar aquele passo a passo para a questão e executa no seu caderno o mesmo raciocínio do professor, ou seja, responde novamente a questão, até você gravar ali o rito de resolução da questão. Avançando para o dia 4, nós tivemos aqui conhecimento do DF, português, administração pública, afro e raciocínio lógico matemático. Ele utilizou a metodologia 1 em afro e conhecimento do DF, e metodologia 2 nas matérias restantes, tá? Vamos ver aqui a proficiência dele. Ele foi muito bem em conhecimento do DF, acertou 10 de 10, 100%, acertou a metodologia, acertou a forma de estudos. Agora eu entendi por que ele estava avançando rápido, é porque realmente ele está acertando a forma de estudos, seguiu as minhas orientações. Professor, tenho certa dificuldade para entender o que você falou ou lembrar onde eu consigo rever esses conceitos da metodologia de número 1, da metodologia de número 2. Aula 1 de setembro, lá no Nutro, é o tutorial do seu guia de estudos. Aula 1 de setembro, que se encontra no Nutro, tem o tutorial do seu guia de estudos com a orientação de estudos, orientação de revisão, e lá também já tem disponível a orientação do estudo da legislação. Inclusive, na próxima quinta-feira, na quinta da semana que vem, tá? Nós teremos a parte 2 da aula de legislação. A gente já teve a parte 1. Na quinta da semana que vem, a gente vai ter a aula 2 de legislação, parte 2. Muito bem, então ele foi ótimo aqui em conhecimento do DF, português verbo, 60% de aproveitamento. Ednalson, ver resumos e mapas mentais e mais questões, tá? Administração pública, teve aqui uma proficiência intermediária, eu colocaria assim. Eu iria por meio dos resumos e mapas mentais ou PDF aqui, em administração pública. AFO. Gente, quem for fazer AFO,
Anote aí, quem for da PCDF e tem a matéria de AFO, pesquisar o MTO 2024, manual MTO 2024. Enquanto vocês não fizerem a leitura do MTO 2024, não vão acertar todas as questões de administração financeira orçamentária. MTO 2024. É só digitar no Google, tem ali 300 páginas, você vai estudando junto da planilha. Hoje eu vou estudar aqui PPA, LDO e LOA. Leia a parte de PPA, LDO e LOA lá no MTO 2024. Voltando aqui, o Ednalson Iafo teve uma excelente proficiência, tá? Muito bem. E em raciocínio lógico agora, preposições lógicas e tabela verdade, né? Conectivos lógicos, ele já teve uma proficiência de 80%. Muitíssimo bacana. Muitíssimo bacana. Inclusive, Ednalson, para preposições lógicas, tabela verdade que você já tem melhor proficiência, pode ir por meio da metodologia 1 e ir fazendo as questões, tá? E aí você lê o comentário se for necessário. Avançando aqui, no dia 5, ele teve aqui conhecimentos do DF, português, administração pública e raciocínio lógico matemático. Proficiência muito bacana em português, 75% de proficiência, em conhecimento do DF, perdão, acertou a metodologia. Português, colocação pronominal, 60% de proficiência, agora vai por meio da metodologia 1. Colocação pronominal, né, tem 3 características aí, a próclise, a mesóclise e a ênclise. Tenta identificar, Ednalson, dentro da colocação pronominal, próclise, mesóclise e ênclise, quais delas você está tendo mais dificuldade. Professor, é em mesóclise, então pega a PDF e leia só a parte de mesóclise. Tenta identificar qual você está tendo mais dificuldade entre próclise, mesóclise e ênclise, e dá ênfase com a leitura na PDF. Essa dica vale para todos. Administração pública, ele teve 70% de proficiência, tá bacana. Raciocínio lógico matemático, 70% de proficiência, novamente em preposições lógicas e tabela verdade, né? Pois muito bem. Agora, vamos aqui para o último dia da meta 3. Ele viu AFO, conhecimentos do DF, português, raciocínio lógico matemático e administração pública. Em AFO teve uma proficiência ok, né? 65%. Agora eu iria pela metodologia de número 1 para revisão, tá? Resumo e resolução de questões. Iria lendo também o comentário das questões, iria aprendendo com as questões. Geografia aqui, bacana, em conhecimento do DF, top das galáxias, né? Em todos os conhecimentos do DF, está indo muito bem. E parabéns por acertar a metodologia de estudos e também a forma de estudos. Em seguida, regência e crase, proficiência bacana também, 70%, nem vai precisar revisar, muito bom. Equivalência lógica, aí já teve aqui, ficou 10 de 10, né? Tinham 20 questões, acertou 10, errou 10, tem que fazer uma revisão. Continuar insistindo aí na videoaula, tá? Administração pública, que é aqui desconcentração, descentralização, concentração e centralização, é um conceito de direito administrativo, tá? Centralização. Então, aqui, nesse conteúdo de direito administrativo, ele foi bem, tá bacana. Aí fez aqui também a meta 4, a meta 5, e ele está indo hoje para o dia 12 de 35, só que ele está avançando muito rápido, tá? De 11 dias aqui, ele fez em uma semana. Esses 11 dias aqui, ele fez em uma semana. Como que ele fez isso? Acertando a metodologia. Ednalson, quanto tempo, em média, você ficou aí dentro de cada dia com a resolução das questões e utilizando também videoaula, PDF? Você fez de tudo aqui. Quanto tempo, em média, você ficou? Comenta pra gente. Boa noite, professor. Boa noite, os demais. Professor, como a rotina é bastante corrida, 1h30 a 2 horas só. E quando eu vejo as videoaulas, eu coloco no 2x, né? Para poder acelerar. Muito bem. E você acredita que a metodologia de número 1, que você aplicou de uma forma excepcional, contribuiu para que você conseguisse ter esse resultado? Com certeza, professor. Se a gente for estudar por conta própria, a gente não vai conseguir monitorar se está indo bem, né? Se está evoluindo, de acordo com a matéria e as partes de cada matéria, né? Que vai evoluindo dentro do assunto.
Tá bom. Vou perguntar mais uma vez para a gente abordar um outro aspecto. Boa noite, professora Larissa, seja muito bem-vinda. Ednalson, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como o rito da metodologia 1. O que é a metodologia 1, gente? Você vai utilizar para aquelas matérias que você já tem conhecimento ou estudou recentemente. Ou seja, primeiro você vai fazer as questões e depois você vai aplicar a medida de intervenção cabível. Vocês podem ver que o Ednalson utilizou a metodologia de número 1, que tem um viés de revisão, diversas vezes aqui. Ednalson, eu quero saber como que essa metodologia te levou a alcançar esse resultado do seu aluno número 1 dentro da mentoria PCDF mais rápido. Que nem o senhor falou aí, que dá uma otimizada no tempo, né? A gente não precisa perder tempo revendo a videoaula, às vezes com alguma coisa que você já tem uma noção, né? Já viu antes. Isso. Com a metodologia 1, você se pergunta, eu já tenho algum conhecimento sobre isso? E se sim, vai para 1, se não, vai para 2. Perfeito. Tudo isso que eu comentei agora, e o Ednalson também comentou, está disponível lá na aula 1 de setembro, tutorial do Guia de Estudos, lá no nosso curso no Nutro, que você, caro aluno, já tem acesso. Agora, muito bem, seja bem-vinda, professora Larissa. Cadê a professora Larissa? Estou aqui, boa noite a todos. Respondi aqui o chat que você estava falando, e para não cortar o assunto, eu mandei aqui no chat. Boa noite a todos. Professora gente. Larissa, responde essa pergunta aqui para a gente, depois eu vou comentar um pouco mais sobre ela. Olha só, é a pergunta da Tatiana. Uma dúvida sobre questões. Numa questão que consta um texto, às vezes longo, tipo de interpretação de textos, que eu falei para eles que é o assunto mais importante da prova, né? Ou outro assunto, é sempre bom ler o texto todo da questão? Tem algum macete? Receio perder tempo na prova lendo a questão toda. Então, é o que eu sempre recomendo para os meus alunos, depende muito do texto. Se for um texto ali motivador, geralmente nas questões de interpretação textual, você falou que foi a Tatiana que perguntou, e eu vou responder isso para todos, tá? É recomendável você ir direto ali para a pergunta, porque a própria pergunta ela vai te dar um direcionamento para onde você deve ir. Geralmente, né, na banca CESP, eles falam bem assim, na linha tal, na linha 10, aí ele pede para você poder fazer a troca, aí você volta diretamente lá na linha e você faça a leitura, tá? Então, é assim que funciona, tá, Tati? Para você não perder tempo ali, porque passa muito rápido, cansa, eles colocam aqueles textos grandes justamente para poder te cansar, cansar o candidato mesmo, né? Então, para isso não acontecer, vá direto à pergunta. E aí, diante disso, após a sua leitura, você volta lá na questão e faça a leitura mesmo do caso específico do que a banca, né, do que o exercício, ele estará te pedindo, tá bom? A IADS é semelhante à CESP? É um pouco semelhante, sim, tá? Dá para a gente poder trabalhar dessa forma com as duas bancas, tá, Tati? Muito bem. Eu vou só pegar uma água aqui, um minutinho. Certo. E, professora, vai conversando com eles. Eu quero que você vai falando com eles o seguinte. Alunos, eu quero que vocês tragam as questões que vocês tiveram dificuldade no simulado e vão conversando com a professora Larissa enquanto eu pego a água. E, em seguida, a gente vai começar a parte de redação e, no final, eu vou ficar para tirar as dúvidas de vocês das questões. A professora Larissa também vai ficar um pouquinho só para a gente tirar as dúvidas e logo depois eu vou abrir também para avaliar outras planilhas, tá? Então, a gente vai ter aula de redação agora. Já tragam para a gente aí, Tiago, Tatiane, que estavam na aula passada. Quais foram as questões que vocês tiveram dúvidas que a professora vai responder no final? Já volto. Já podem acusar aí para ela as questões. Já volto. Então, vamos lá. Então, enquanto o professor Guilherme saiu, gente, vocês podem mandar, tá? Podem mandar aqui no chat, eu estou com o chat aberto, ou então vocês podem ligar o microfone e sinalizar aqui para mim quais foram as dúvidas, ou qual foi a dúvida que vocês tiveram aí dentro do conteúdo que vocês estavam estudando, tá? Então, podem começar a falar, que já a gente vai começar aqui na nossa aula de hoje, na nossa aula de redação. A aula está maravilhosa. Hoje nós iremos aprender sobre tema, introdução, tópicos frasais, desenvolvimento, como que a gente monta, então, tudo isso. A aula está maravilhosa, foi preparada para vocês com muito, muito, muito carinho mesmo. Então, vamos lá. Qual é? Alguém tem alguma dúvida que vocês queiram sinalizar, queiram falar, queiram apontar em relação a alguma banca? Boa noite, professora Larissa, tudo bem? Boa noite, tudo e com
com você, Thiago. Tudo bem. Então, no simulado, na prova, algo que eu não sabia, mas eu tive dificuldade em questão da crase, né? Certo. Aí, quando ela realmente está certa ou errada, numa oração, numa frase, se tem algum macete para mim definir isso. Perfeito. Então vamos lá. Olha, muito bem, né? Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a crase. Então, assim, eu acredito, né, que isso seja uma dúvida, né, de todos vocês, de quando a gente deve utilizar a crase, tem as regrinhas, tem um macete muito fácil, que eu sempre passo também para os meus alunos, tá, Thiago, que eu vou estar explicando aqui para vocês. Então, olha só, primeira coisa, quando a gente fala sobre crase, a gente entende que a crase é o quê? É o encontro da preposição a com o artigo feminino, o a também, ou seja, ali com os pronomes, né, o a ou as que estiver no singular ou no plural. E isso vai resultar onde? Na fusão. Então, junta e existe a fusão ali, então vai existir a crase. Então, para que serve a crase? Para que ela é indicada, tá, Thiago? E a turma em geral? Ela é indicada para poder indicar o quê? A fusão desses elementos que vai ocorrer aonde, professora? Em situações específicas. E aí eu vou falar aqui para vocês alguns casos específicos da crase, tá? Que a gente vai poder estar falando agora. Por exemplo, eu sempre falo para vocês, sempre falo para os meus alunos em relação a lugar. Então, por exemplo, quando eu falo que eu vou a e volto da, crase a. Se eu vou a, volto de, crase para quê? Então, por exemplo, vou à escola. Eu vou à escola, eu volto da escola. Então, então aqui na crase referente ao lugar, eu sei que existe crase, porque se eu vou a, volto da, crase a. Se eu vou a, volto de, crase para quê? Então, você já tem esse macete. Se eu vou à Bahia, eu volto da Bahia, eu volto de Bahia. Eu volto da onde? Da Bahia. Então, aqui a gente já faz essa troca. Eu vou a Paris, volto da Paris ou de Paris. Então, vocês podem estar utilizando, fazendo essa troca, para identificarem aí, então, se vai ou não resultar na fusão da crase. Também, a gente utiliza a crase, tá, turma, antes das locuções prepositivas, conjuntivas ou até mesmo as adverbiais femininas, tá? Por exemplo, à medida que, à espera de, à noite, à tarde, à vontade, tá? Então, vire à esquerda, vire à direita. Então, são locuções prepositivas, locuções conjuntivas ou adverbiais femininas, tá? Então, segue aí alguns desses exemplos que eu estou citando para vocês, que vale sim utilizar o caso da crase. Outra coisa também que eu vejo, a gente comenta bastante, que é nas expressões que indicam horas determinadas, tá? Ou seja, horas exatas. Por exemplo, hoje a nossa aula vai começar às 7 horas. Existe ali a crase. A reunião começa às 14 horas. A aula começa às 7, começa às 8. Passou de horas determinadas, ou seja, passou de uma hora exata, a gente já não utiliza a crase. Então, também já segue aí um pouquinho dessa dica. E também a gente pode utilizar a crase onde? Antes dos pronomes possessivos, né? Femininos, obviamente, quando estão o quê? Subentendidos ao substantivo feminino. Por exemplo, referir-me à sua irmã, ou seja, a irmã dela. Então, para não ficar o a, eu utilizo essa questão. Então, como eu falei para vocês, indicando lugar, quando eu tenho sentido, né, de destino ou direção, como eu informei agora há pouco para vocês. Vocês podem fazer a troca, que aí vocês conseguem identificar se eu vou ou não utilizar a crase. Ah, professora, tá, então eu entendi todos esses exemplos que você citou. Agora, quando é que eu não devo usar a crase? Existem algumas regras que a gramática ela me permite a não utilizar a crase? Claro que tem. Ou seja, a primeira coisa que a gente percebe, antes de palavras masculinas. Por exemplo, vou a pé. Você não utiliza a crase. Fui a bordo. Não utiliza a crase antes de palavras masculinas, tá? Antes de verbos. Gente, não tem como a gente colocar, por exemplo, estou disposto a conversar. Estou disposto a conversar. Não, a crase ela não existe. Antes de pronomes pessoais, tá? De tratamento, indefinido e o demonstrativo. Então, por exemplo, referiu-se a ela. Eu tenho um pronome pessoal aqui, ela. Não utilizo crase. Fez a mesma escolha. Tem um verbo também, não posso utilizar. Principalmente também quando a gente fala, por exemplo, boa noite a todos. Eu já cansei de ver na internet as pessoas sinalizando com a crase. E não tem crase. Então, essas são algumas das regras, tá? Que
utilizar. Uma dica também, além dessa dica de lugar, Thiago, e turma em geral, que se vocês também quiserem anotar, porque é um assunto bem recorrente, cobra bastante em concurso, se você tiver dúvidas, né, no caso da crase, professora, beleza, mas são muitas regras, como que eu posso utilizar? Tem uma dica específica? Tem uma dica específica agora para vocês. Caso vocês tenham dúvida, vocês podem substituir a palavra feminina por uma masculina. E aí você vai ver se vai ocorrer a modificação, né? Ao. Ou seja, essa é a forma prática de conferir ali a necessidade de usar crase ou não, tá? Então, é voltada aí mesmo para essa questão, beleza? Muito bem. Prontinho? Sim. Vamos lá, boa noite. Sabrina, Natália, Medra. Isso. Vamos dar boa noite de novo para todo mundo. Muita gente entrou. Vamos. Brenda, Flávia, Cláudia, Daniela, Edinaldo, Fernandes, Inécia, Irlane, John, Kelly, Larissa, Lidiane, Luciene, Medra, Natália, Sabrina, Tatiane, Thiago e Tatiana. Pode falar, professora. Eu só ia tirar a dúvida aqui da Tati, que agora que eu olhei o chat aqui, então olha só, Tati, é exatamente assim, só que dentro da gramática, a gramática ela não permite a gente sinalizar ali com os dois pontos. Para a gramática, isso é incorreto. Então, a forma correta é essa daqui, ó. Não pode ser assim, que a gente mandou, não pode ser de outra forma, tá? Então, professora, mas se tiver os minutos, por exemplo, são 8 e 8. Então, a gente vai sinalizar o 8 horas, H08, tá bom? Assim que a gramática, ela pede pra gente passar certinho, ok? Então, vamos lá, prontinho. Muito bem. Agora nós vamos começar a nossa aula de redação, tá? Com os professores Guilherme e professora Larissa. Na aula de hoje, nós vamos separar em 2 blocos a parte de redação. Eu vou começar falando da parte microestrutural para vocês, que engloba aí a apresentação textual, com a legibilidade, as margens, os parágrafos, quantidade de linhas, como faz uma translineação, o que faz quando se erra ali durante o texto. Logo depois, a professora Larissa vai trazer para vocês a estrutura da redação com introdução, 2 desenvolvimentos e conclusão. Na aula dessa semana, nós vamos ver a redação com 2 tópicos frasais, ou seja, 2 parágrafos de desenvolvimento. Na aula da semana que vem, nós vamos ver a redação com 3 tópicos frasais, ou seja, até 3 desenvolvimentos e assim por diante. Professor, eu sei que há redações com 4 tópicos frasais, com 5 tópicos frasais, com 1 tópico frasal. Nós vamos ver isso. Nós vamos ver mais para frente, tá? Eu vou indicando para vocês. Provavelmente, eu vou lançar na próxima semana, já vou adiantar para vocês, a minha próxima turma de redação com a professora Larissa, que vai começar agora em novembro, e lá sim, onde serão 12 aulas aí de redação. Lembrando que esse curso são 4 aulas de redação, já estamos na nossa 3ª, 4 aulas de português, gramática e 4 aulas de português e interpretação de textos. Então, caso você queira aprender mais ainda sobre redação, nós teremos um curso agora no início de novembro, que vai até a data da sua prova, tá? Porém, esse curso vai correr rápido, serão 2 aulas de redação por semana, e começa agora em novembro. Na próxima aula, eu vou te apresentar esse curso em detalhes e soltar a promoção, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos ver acerca da legibilidade, das margens e dos parágrafos. Tem uma história aqui bem interessante de um aluno meu que passou em um concurso no ano passado, tá? E aí, ele precisava de 5 pontos em aspectos estruturais. E ele tirou, cara, aluno, 4,99. E veio correndo, desesperado, falando, professor, olha a minha situação, eu estou com mulher grávida, tenho filho pequeno, e estou precisando de 1/10 para ser aprovado. Tinha ido muito bem na prova objetiva e precisou de 1/10 na prova discursiva. Quando eu fui olhar a redação dele, as margens, cara, aluno, vamos colocar aqui, 2 margens. O texto dele não respeitava as margens. Ele escrevia aqui, ficava faltando, começava faltando aqui na margem também, ou seja, ele não respeitava as margens corretamente.
E aí depois eu vi outros aspectos, a gente entrou com recurso, ele conseguiu ganhar isso aí. Mas você, caro aluno aqui da mentoria de redação, não precisa passar por isso, porque aqui você vai aprender na aula de hoje como funciona a legibilidade, as margens e os parágrafos. Então, olha só que bacana. Quando se trata da legibilidade, você poderá utilizar qualquer tipo de letra, seja ela cursiva, bastão, um mix de cursiva e forma ou letra de forma. Não tem problema, você pode utilizar qualquer tipo de letra, desde que ela seja legível. Ou seja, você pode utilizar qualquer tipo de letra, desde que ela seja legível, e você faça uma ótima distinção entre letra maiúscula e letra minúscula. Vamos ver como se faz isso aqui na prática? Vou jogar o mouse para o lado de cá. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Só um instante. Aqui, muito bem. Olha só, você vai começar o seu parágrafo, né? Você vai começar o seu parágrafo. Eu aconselho que você faça um recuo de 1 centímetro a 1,5 centímetros, tá? 1 centímetro a 1,5 centímetros. Professor, como que eu vou fazer esse recuo? Como que eu vou medir isso na hora da prova? Eu gosto bastante de medir com aquela pontinha da caneta Bic. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Tem alguma aí, professora? Uma pontinha da caneta Bic? Aqui uma. Tem, eu acabei de pegar aqui a minha também. Ó, eu gosto de medir com a pontinha da caneta Bic. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais grossa para vocês verem aqui. Vou colocar aqui, ó. Recuo do parágrafo de 1 centímetro a 1,5 centímetros, tá? 1 centímetro a 1,5 centímetros. Eu acho o suficiente, que é aqui a pontinha da caneta Bic. Você pode utilizar também o primeiro risquinho aqui do seu dedo, tá vendo, ó? Acredito que o seu dedo, se você tiver um dedo pequenininho, pega 1,5, tá? Agora, se o seu dedo for grande, você pode utilizar aí um só dedo, tá? Dá mais ou menos 1,5 centímetros aqui da caneta Bic. Que mais que a gente precisa falar? Deixa eu colocar aqui. Vamos falar sobre a legibilidade. Vou colocar algumas informações aqui em tela. Olha só. Digamos que você começou a escrever aqui. A Constituição Federal de 88. Bacana. Letra cursiva. Fez a distinção entre maiúsculo e minúsculo. Fez a distinção entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Tá correto, tá? Essa aqui é a letra cursiva. Agora, vamos ver outros tipos de letras aqui para vocês. Tem também a letra bastão, né, caro aluno? Vou colocar aqui nessa linha de baixo. A letra bastão. A Constituição Federal. Letra bastão também é aceita, professor Guilherme? Também é aceita, tá? Toma cuidado na hora de você fazer a identificação. Olha só, na minha aqui já não ficou tão boa. A identificação do que é letra maiúscula para o que é letra minúscula, tá? Outra forma aqui, quando você mistura letra cursiva com letra de forma. Por exemplo, a Constituição. Aí você usa outra cursiva aqui, Federal. Bacana. Assim também é aceito, professor Guilherme? Constituição. Assim também é aceito, tá? Você pode utilizar cursiva, bastão, um mix entre forma e cursiva, ou você pode utilizar também a letra de forma, tá? A Constituição. Essa aqui é onde os alunos mais erram na hora de fazer distinção da letra minúscula para a letra maiúscula. Então, tome muito cuidado na hora que você for fazer a sua distinção,
de letra minúscula para letra maiúscula. Professora Larissa, quer comentar um pouco como isso cai em prova, as penalidades que podem acontecer? Vamos lá, vamos fazer um comentário, então, em relação às distinções, né, das letras, tudo certinho. Por quê? Porque isso é cobrado, tá, turma, dentro dos critérios de avaliação dos aspectos microestruturais e as macroestruturais, ou seja, tá, isso pode ser penalizado. Por quê? Porque na hora ali, o seu corretor, ele não pode conseguir entender, e ele não tem tempo, gente, de pegar e querer entender. Então, se ele não consegue entender, obviamente, ali pode sim correr o risco de você ser penalizado, tá bom? Então, esse aí já faz parte dentro de uns critérios de avaliações, ou seja, a questão da legibilidade, como o Guilherme falou, respeito aí a questão das margens, a indicação clara da entrada dos parágrafos. O que o Guilherme falou foi perfeito. Tudo isso, turma, faz parte aí dentro desses critérios de avaliação que a banca CESP cobra e também, na verdade, todas as bancas cobram em relação a isso. Então, quando a gente fala em relação a essa questão, é importante a gente dar atenção a esses seguintes pontos, tá bom? Que é mesmo utilizado aí pela própria banca. Muito bom. Agora vamos falar aqui, professora, da questão do título, tá, gente? Você não deve inserir um título no seu texto, exceto se ele for solicitado pela banca, tá? Inclusive, o título, ele denomina uma forma de você identificar a prova, e isso acarreta nota 0. Ou seja, se você... Deixa eu colocar aqui. Deixa eu apagar aqui. Todo mundo já anotou essa parte? Todo mundo já anotou, né? Eu vou apagar isso aqui agora. Só um segundinho. Para a gente falar agora das margens, título, erros. Só um instante. Aqui tá bom, ó. O título, gente, vai vir aqui e colocar o título na primeira linha, né? Bacana. Se você coloca o título, isso denomina que você identificou a sua prova. Ou seja, nota 0 para você. Identificação é um erro gravíssimo e acarreta nota 0. Isso está no edital, tá? Uma outra coisa que acarreta 0, você colocar assim, alguma identificação em nome de Jesus, abençoe, vou passar. Nada contra a sua fé, tenha bastante fé, é necessário ter fé, mas isso também acarreta identificação e vai te trazer a nota 0. Se você coloca aqui, ó, por exemplo, fim, isso vai ser realmente o fim da sua prova. Nota 0 para você. Se você desenha aqui, ó, um solzinho, isso aqui não está parecendo sol, não, né? Desenha um solzinho, vai trazer 0 para você. Se você coloca aqui uma florzinha, vai trazer 0 para você também, tá? Tudo que acarreta identificação traz aí a possibilidade de zerar a sua prova. Uma outra coisa, Maria e João colocam aqui Maria, João, ou seja, trazem um nome na prova. Também não pode, tá? Isso acarreta nota 0. Nenhuma forma de identificação é permitida na sua folha de resposta. Você deve assinalar o seu nome e na área específica da sua prova, tá? Agora vamos falar sobre translineação. Que nada mais é do que a passagem de uma linha para outra. Vamos trazer aqui um exemplo aqui bastante interessante. Digamos que você vai escrever aqui a palavra índio. Antes da gente falar da translineação, tá? Vamos falar aqui um pouco sobre acentuação. Olha só, quando você for fazer a acentuação gráfica, gente, a palavra índio, ela tem um pontinho aqui e ela tem um acento aqui, um acento agudo aqui. Não é para você escrever a palavra índio dessa forma aqui, tá? Isso aqui, o avaliador, ele não consegue ver como acentuação gráfica. Ele vai colocar ali para você de que você teve um erro aqui de acentuação, tá? Você precisa deixar bem claro aqui o seu acento e também o seu ponto. Uma outra, tem umas aberrações que eu já vi na correção de redação, como, por exemplo, o aluno colocar o pontinho e trazer aqui um acento em cima. Você acredita, professora Larissa?
Isso aqui também é um erro, tá, gente? Acredito. Isso aqui também é um erro. Então, fique bastante atento aí quando você for fazer a sua redação. Agora, vamos passar para outra linha, fazer a translineação da palavra estabelece. Olha só. Aí você vai colocar um hífen aqui, tá, gente? É um hífen. Esse tracinho que nós chamamos na translineação se chama hífen. Então, eu coloquei aqui, estabelece, e aqui na linha de baixo eu coloco aqui, estabelece. Juntinho aqui, rente à margem, tá? Estabelece. O hífen, ele deve vir prioritariamente ao lado, ou seja, ele deve vir prioritariamente ao lado aqui na sua translineação. Ele é permitido vir, ele é preferencialmente bem ao lado, ele é permitido vir aqui embaixo, vamos colocar aqui, estabelece de novo, só que de outra forma, ó, e aí você não tem espaço para colocar do lado, você vai colocar aqui embaixo e vai seguir aqui, estabelece. Tá? Estabelece, ou seja, prioritariamente, hífen na translineação ao lado, possivelmente embaixo e jamais em cima. Você jamais colocaria o hífen aqui, ó. Tá vendo? Jamais. Hífen proibido aqui nesse caso, ó. Proibido. Proibido, tá? Ou seja, você pode fazer ao lado, deve fazer ao lado, pode fazer embaixo e jamais em cima. Professor Guilherme, e se a palavra já tiver hífen? Por exemplo, mal-estar. Mal-estar. Bem-estar. O que eu devo fazer na hora da minha translineação? Digamos, porque por algum motivo, justamente você escreve a palavra mal-estar na hora de fazer a translineação. O que você vai fazer? Vai colocar um hífen ao lado lá, tá? Aí logo abaixo vai colocar outro hífen aqui e vai escrever o estar. Um é um hífen da translineação e o outro é o hífen da palavra. Ou seja, mal-estar, hífen aqui, outro hífen aqui. Beleza? Eu acredito que eu estou satisfeito com isso aqui. Agora, vamos falar sobre erros que você pode cometer. Digamos que você, por algum motivo, escreva a Constituição assim, ó. Constituição, com 2 S. Você acordou com dor de cabeça e escreveu Constituição com 2 S. Grafou Constituição com 2 S. Professor, o que eu devo fazer? Você deve colocar um tracinho aqui, tá? Olha, e escrever a palavra correta, Constituição, aqui ao lado. Constituição ao lado. Professor Guilherme, eu só percebi que tinha errado lá na frente, quando eu já tinha escrito mais do meu texto. Já tinha escrito mais do meu texto aqui. O que eu devo fazer? Você vai traçar um traço aqui e vai escrever em cima, tá? É melhor você pegar um erro aí de estrutura, né? Microestrutural, do que você pegar de grafia, tá? De ortografia. Então, olha só. Prioritariamente, vou apagar esse outro aqui. Você vai passar um traço e escrever a palavra correta na frente, tá? Você não pode colocar parênteses, tá? Colchetes. Isso aí iria representar um erro de pontuação, tá bom? Acredito que seja isso. Professora Larissa, quer complementar com alguma coisa? Sim. Quero só fazer uma complementação aqui. Achei justo, né, o que você comentou. E aí é importante, né, a gente tomar cuidado em relação à ausência, né, de ponta aí, após as palavras abreviadas, né, como, por exemplo, etc., idem, doutor, a gente sinalizar ali, né, com essas questões. Como que tem que fazer, então, professora? Digamos que eu coloquei aqui, etc. Tem que colocar o quê?
Isso, então, no que diz a respeito à grafia, tá, professor Guilherme, em relação à morfossintaxe, à propriedade vocabular, é importante a atenção a esses seguintes aspectos, tá? Ou seja, quando a gente fala em questão da marca da translineação, é importante aí a gente sinalizar, tá? Ou seja, sinalizar o quê? A ausência do ponto ali após as palavras abreviadas, como, por exemplo, coloco etc, ponto, idem, ponto, doutor, D, sinaliza com D maiúsculo, R, ponto final. Então, só para poder fazer essas questões. Também falar sobre o uso de abreviaturas, de pronomes de tratamento, e também de termos referentes a leis ou artigos. Como, por exemplo, se a gente for sinalizar senhor, a mesma coisa, S maiúsculo, R, ponto, artigo, ART, ponto, inciso, se você for sinalizar algum inciso dentro do seu repertório voltado para essa questão, o I, coloca o INC de inciso, ponto final, tudo certinho, só para sinalizar isso mesmo, tá? E aí, só para sinalizar a questão do mal-estar aqui na escrita. Eu corrigi. Ah, não, beleza. Que a Lu tinha mandado mensagem aqui Peço no grupo. perdão. Então, só isso, tá? Então, é só essa questão mesmo. Achei legal a gente ter falado disso tudo. Nossa, tá, assim, incrível. Então, acho que todo mundo tá aprendendo bastante. Maravilhoso. Tudo que você tá falando tá batendo aí de acordo com o que a gente tá estudando sobre as mancas, tá, professor? Show de bola. Perfeito. Outra coisa, tá, gente? Deixa eu abrir aqui uma nova folha. Deixa eu abrir aqui uma nova folha para a gente falar um pouquinho agora sobre a parte da estrutura. Aí já vai entrar na parte da professora Larissa hoje da aula. Ela vai falar agora da parte macroestrutural com vocês. Deixa eu abrir aqui uma outra folha. Bacana, tá aqui. Deixa eu só dar um recado aqui, para quem ainda não é meu aluno, que foi convidado para a aula de hoje. Deixa eu ver aqui. Irlane, John, Sabrina e Tatiana, Medra também. Me mandem oi no WhatsApp para eu consiga reconhecer vocês, para que eu possa enviar um brinde após a aula, tá? Me manda, oi, professor, estou online, lá no WhatsApp, tá? Coloca, oi, professor, estou online, lá no WhatsApp, para que eu possa te enviar um brinde. Então, olha só, cara. Oi. Quem tá Posso fazer falando? uma pergunta? Fernando. Fernando. Oi, Fernando, pode fazer sim. Boa noite a todos. Em relação à redação, é o seguinte: já aconteceu de eu fazer várias redações e eu fico na dúvida quando eu vou citar uma sigla. Eu coloco a sigla, logo após eu coloco o significado daquela sigla, por exemplo, IBGE. Eu coloco IBGE, depois eu coloco o que significa a sigla IBGE. Não, você vai primeiro escrever IBGE, Instituto do quê? Instituto Brasileiro de Estatísticas Geográficas. Instituto Brasileiro segue. Você vai primeiro citar Instituto Brasileiro, aí você vai abrir parêntese, vai colocar IBGE e fechar parêntese. E aí, no seguir do seu texto, você não precisa colocar novamente Instituto Brasileiro, você pode citar IBGE, tá bom? Obrigado. Agora, se for algo assim de comum conhecimento, como IBGE, Constituição Federal, outra sigla que é comum para todo mundo, você pode já citar a sigla que eu acredito que ele não vai colocar como erro, não costuma, tá bom? Foi uma sigla bem popular. Então, caro aluno, aqui na parte de estrutura, hoje nós teremos a introdução, onde você vai citar o tema e tese, né? Tema e tese. Aqui você vai separar de 6 a 8 linhas, na aula de hoje. Logo depois, nós teremos 2 parágrafos de desenvolvimento. Aí aqui nós teremos desenvolvimento, onde você vai trazer o tópico frasal 1, tópico frasal de número 1. Mesma coisa, de 6 a 8 linhas, tá? Mesma coisa.
Depois você vai trazer o desenvolvimento de número 2, desenvolvimento de número 2, com o tópico frasal 2. Mesma coisa, de 6 a 8 linhas. E depois você vai trazer a sua conclusão. 6 a 8 linhas. Professora Larissa, tudo pronto aí? Tudo certo? Você quer espelhar o slide? Pode ser. Posso. Uhum, tá bom, vou esperar. Vamos lá, então. Anotaram, caros alunos? Deixa eu só revisar com eles aqui. Primeira coisa, introdução com tema e tese, 6 a 8 linhas. Desenvolvimento, você vai trazer o seu tópico frasal de número 1, 6 a 8 linhas. Desenvolvimento 2, tópico frasal de número 2, 6 a 8 linhas. E logo depois, a conclusão com 6 a 8 linhas. Vocês querem perguntar? Pode ir. Pode perguntar. Tiago, Tatiana, alguma pergunta? Ok, então eu vou começar. Você explicando alguns macetes aí da redação, aí eu lembrei sobre o numeral. Como realmente usar o numeral? Por exemplo, no ano tal, 3 crianças avançaram de turma. Eu coloco qual é o conselho? Escrever por extenso ou colocar literalmente numeral, quando usar e quando não usar? Pode responder essa, professora Larissa? Ele quer Bora, saber vamos sobre o lá. numeral, escrever por extenso ou colocar o número. Então, vamos lá. Nas redações, né, especialmente em concursos, né, como da Banca CESP, tá, Tiago? Foi o Tiago que perguntou? Não lembrou a voz dele, Isso, foi mesmo? Thiago. Isso, Então, Thiago olha Mendes. só, o uso dos numerais, eles devem seguir aí algumas orientações para poder manter a formalidade e a clareza dentro do texto, tá? Então, por exemplo, números por extenso. Quando a gente fala sobre números por extenso, tá, Tiago? Use números por extenso para a maioria dos casos em textos formais. E isso vai incluir, por exemplo, números pequenos de 1 a 10, os ordinais, primeiro, segundo, terceiro, por exemplo. Nos últimos 10 anos, você não precisa sinalizar ali, você pode escrever por extenso o número de moradores, aí você segue dentro do seu texto. Ah, professora, mas se for voltado para idade, porcentagem e datas, quando precisar usar idades, datas, porcentagens, escreva sempre, por exemplo, por extenso, ou você pode fazer ali a adaptação para manter a formalidade. Vou dar um exemplo aqui para você. A taxa, por exemplo, de desemprego aumentou por cerca de 10% nos últimos 3 anos. Ah, professora, data, me dá um exemplo com data. O tratado foi assinado em 15 de abril de 1900 e blá, 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 entendeu? Outra coisa também que é importante a gente citar, se for números grandes, aí sim, nesse caso, né, você precisa utilizar ali os dígitos, né? Então, evite, tá, Tiago, e turma, vamos falar no geral, evite algarismos no começo da frase, tá? Então, por exemplo, se o número que inicia com uma frase, sempre escreva ele por extenso. Tá? Por quê, professora? Pois alguns algarismos ali no começo da frase tornam o texto menos formal, e não é o que a banca cobra, ela cobra sempre a formalidade. Então, o correto é a gente dizer o quê? 15% dos entrevistados concordam, sei lá, com a proposta voltada para isso. Ah, professora, e se for sobre medida, distância, estatística, quando é que eu devo utilizar ali o número? Quando a gente fala de medidas, distâncias estatísticas, tá, turma? Prefira algarismos quando for a leitura clara e o número ele estiver acompanhado por uma unidade de medida. Por exemplo, km, QG que volta para quilos, anos, etc. Mas assim, tá? E evite usar um número pequeno. Por exemplo, o Rio possui 3 km, põe o km de extensão. Beleza? Então, atenção aí a essa questão do contexto, a coerência. Então, mantenha sempre um padrão no texto. Se escolher usar ali por extenso, siga essa escolha ao longo da redação. Então, é a primeira dica que eu dou aí para vocês, tá bom? Prontinho. Muito bom. Então, vou fazer o compartilhamento aqui agora. Vamos lá, já vou abrir aqui, então. Deixa eu ver se vai mostrar aí para vocês. Pronto. Deixa eu só carregar. Ótimo.
Então, vamos lá, turma, já vou abrir aqui, né, deixa eu voltar aqui no nosso slide do zero. Então, tá aqui, turma, vou mostrar aqui para vocês as estratégias para a redação, né, então, aprendendo a escrever para a Banca CESP, aqui na nossa mentoria de 2024. Então, o que nós vamos aprender hoje? O que nós aprenderemos hoje na aula de hoje? Nós iremos aprender sobre tema, introdução, como o professor Guilherme já citou, os 2 tópicos frasais, desenvolvimento e conclusão. Como que eu posso ornamentar? Como que eu posso começar com tudo isso? Então, está aqui todo o nosso desenvolvimento. E a primeira coisa, né, que eu vou trazer aqui para vocês, né, antes de pular aqui, então, ao nosso slide, é a gente entender, ou seja, as características, né, que a Banca CESP ela vai cobrar, tá, turma? Ou seja, ela valoriza a clareza, a objetividade, coerência, uma estrutura lógica bem definida, porque quando a gente fala sobre coesão e coerência, turma, nós estamos falando sobre progressão de palavras. Será que eu estou conseguindo utilizar um texto de forma clara, de forma objetiva? Será que eu estou conseguindo unir as ideias de forma clara? Será que isso está tendo, então, um contexto? É isso que o seu corretor ele vai querer saber de você. Primeira coisa, o que a Banca CESP ela procura em uma redação? Argumentos bem organizados. Então, a gente vai verificar isso hoje dentro do texto que eu trouxe para vocês. Uma boa estrutura. O que é uma boa estrutura, professora? Uma boa introdução, um bom desenvolvimento e a sua conclusão. Uso adequado dos conectivos, então eu trouxe destacado aqui dentro dos nossos slides para vocês perceberem quanto que o conectivo ele dá essa ênfase, ele dá essa diferença dentro então do nosso texto, ou seja, os conectivos eles são usados para quê? Para poder dar ideias, unir as ideias, trazer fluidez ali ao texto, não deixar aquele texto de uma forma tão robusta, tá? Então vamos lá então, quando a gente fala, então vou pular aqui o nosso slide, então vou explicar para vocês a nossa primeira parte, que é a parte da nossa estrutura. Seguindo aqui, então, o nosso slide. O tema. Qual é o tema que nós iremos trabalhar hoje? O aumento do número de moradores de rua no Brasil. Ou seja, causas e desafios para o Estado. E aí, dentro disso, pessoal, eu vou começar aqui, então, primeiramente falando da nossa parte da introdução. Antes de lermos, então, a introdução, eu quero explicar para vocês essa estrutura em detalhes. Ou seja, a introdução, ela tem uma função. Professora, qual é a função dessa introdução? Apresentar o tema e contextualizar ao leitor, ou seja, o nosso corretor que vai fazer essa leitura, finalizando com uma tese ou a ideia central. No próximo slide, tem ali explicando para vocês o que é a tese, porque eu destaquei essa parte para vocês, ou seja, o nosso texto hoje está todo grifado para vocês entenderem o que é a contextualização, o que é a tese e assim por diante. Como que eu identifico o desenvolvimento 1 e 2, conforme nós iremos trabalhar, que é os tópicos frasais da nossa aula, e por fim, então, a nossa conclusão. Primeiro passo que você deve fazer na sua introdução. Nós acabamos de ler o tema. O que eu preciso fazer, professora? Vou contextualizar com esse tema. Ou seja, o que é contextualizar? Eu vou começar uma breve introdução ao tema. O que eu quero dizer com vocês? Evitem frases prontas, evitem frases clichês. Então, logo em seguida dessa breve introdução que você vai falar sobre o tema, você vai apresentar a sua tese. O que é a tese? Gente, é nada mais, nada menos que a opinião que você vai defender. Tá bom? Então, a tese é a ideia principal de quê? Que você vai defender na sua redação. Normalmente, como, professora? Explicitando ali os 2, 3, 4, 5 aspectos, né, que vão ser discutidos no texto. Hoje, especialmente na nossa aula, nós vamos trabalhar com 2 tópicos frasais. Dica para vocês anotarem aí, então. Use os conectivos para poder introduzir ao assunto, como, por exemplo, diante disso, nesse contexto, considerando o aumento, tá? Então, vamos lá, vamos fazer essa primeira leitura. Então, a gente acabou de aprender que eu preciso contextualizar o tema de uma forma breve, de uma forma simples, para depois eu utilizar a tese. Então, olha aí, li aqui o tema. O aumento do número de moradores de rua no Brasil. Causas e desafios para o Estado. Então, vamos lá, vamos começar a fazer essa leitura, turma? Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado um aumento considerável no número de pessoas em situação de rua. Esse fenômeno se intensifica em grandes centros urbanos e evidencia uma série de fatores sociais e econômicos complexos. Diante desse quadro preocupante,
torna-se necessário refletir sobre as principais causas desse aumento e as dificuldades enfrentadas pelo Estado na tentativa de mitigar, ou seja, de acabar com essa realidade. Aqui eu fiz uma breve contextualização sobre o tema que a banca me passou, o aumento de números para moradores. E sabe o que eu coloquei ainda nesse tema? Eu já comecei a falar dos tópicos fasais, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Então, aqui eu contextualizei, falei sobre um pouquinho esse tema, e agora eu vou para a tese, que é sobre os 2 pontos que eu preciso, então, ou seja, defender a minha opinião dentro desse texto. Então, vamos lá, olha só, seguindo aqui então, porque o slide é pequeno, mas tem que estar tudo dentro da parte da sua introdução, tá, turma? Sim. Então, seguindo aqui, Nada então, de a parte jogo. da tese, que é a Se parte devem fazer que a prova nada toda. mais, nada menos nós iremos defender. Então, ok, então fiz ali a contextualização do tema, olha a minha opinião sobre o que eu vou defender. Senta aí A e faz agora. partir dessa análise, observa-se que o aumento do número de moradores no Brasil decorre de uma combinação de fatores socioeconômicos que, ao passar ali das ações estatais para reduzir essa população, são limitadas por entraves de ordem estrutural e burocrática. O que eu quis dizer? Que não é tão simples. Ou seja, não é tão simples eu retirar ou então mitigar, acabar com esses moradores de rua. Mas, o que eu quis dizer? Eu já comecei a utilizar o que aqui? Eu já até comecei a utilizar um repertório. Por quê? Porque eu falei em relação ao que a partir dessa análise, já falei que eu tenho que fatores socioeconômicos, então tem toda uma história ali por trás voltada para isso. Então, ok, professora, então daqui então, eu consegui já entender que eu tenho, então, a função de apresentar o meu tema, ou seja, contextualizar para o meu corretor, finalizando com uma tese ou a ideia central. Expus, falei, então, ali, contextualizei e finalizei com a ideia central. Ou seja, não é tão simples a gente mitigar, ou seja, acabar com essa situação dos moradores de rua. Então, primeira coisa, primeiro passo, novamente, contextualize. Comece com uma breve introdução ao tema. Evite frases prontas, evite frases clichês. Em seguida, você contextualizou o primeiro passo. Em seguida, você vai apresentar o quê? A sua tese. O que é a tese novamente, professora? É a ideia principal que você, cara aluno, vai defender na sua redação. Normalmente, explicitando os 2 aos 3 aspectos. Então, dentro da sua tese, você já pode colocar aí dentro dela os pontos que vão ser trabalhados, beleza? Então, seguindo aqui, então, a gente vai pular, então, para o nosso próximo slide, que a gente vai falar do nosso desenvolvimento. Então, o que é, né, o nosso desenvolvimento? Já falei aqui da nossa tese, a gente agora começa, então, com o desenvolvimento. O que é o nosso desenvolvimento, professora? A função dele é o quê? É apresentar e desenvolver os argumentos principais que você vai utilizar. Ou seja, cada parágrafo deve abordar um aspecto da sua tese. Hoje nós estaremos trabalhando com 2 tópicos frasais. Eu não posso colocar os 2 tópicos num parágrafo só. Para quem já vem participando das nossas aulas, a gente já tem aprendido que se eu tenho 2 tópicos, 3, 4, 5, eu vou trabalhar um tópico em cada parágrafo. Repito, nós iremos trabalhar um tópico em cada parágrafo. Então, a função do nosso desenvolvimento é apresentar e desenvolver o quê? Os argumentos principais. Cada parágrafo deve abordar um aspecto sobre essa sua tese. Primeiro passo, caso vocês vão querer anotar. Inicie com um tópico frasal. Ou seja, a primeira frase do seu parágrafo, cara aluno, deve resumir a ideia principal que vai ser desenvolvida. Por exemplo, a primeira causa do problema é o aumento da pobreza urbana. Então, eu já comecei ali com um tópico que eu vou desenvolver. Então, utilizo essa questão. Então, o tópico frasal é seguindo por essa questão. Desenvolva com argumentos e exemplos. Não somente fale. Coloque, desenvolva os argumentos que você vai querer utilizar. Cite exemplos, explique o tópico frasal que você vai escrever usando dados, exemplos, fazendo comparações. E, por fim, ali dentro do seu desenvolvimento, você vai fechar com uma conclusão parcial. Porque a conclusão final ela vai estar no seu último parágrafo. Termine com o parágrafo ligando ao argumento
principal do tema ali do seu texto. Então, olha só, após toda essa explicação da gente entender, então eu preciso iniciar ali, né, com o tópico frasal, a primeira frase ali do seu texto, a gente vai fazer essa leitura para vocês entenderem melhor, deve resumir a ideia principal ali, que será desenvolvida dentro do seu texto, tá? Desenvolva aí, colocou o seu tópico frasal, iniciou, agora você vai desenvolver com argumentos e exemplos, cite, tá? Dados, coloquem exemplos, isso eu chamo de repertório, tá? E depois você finaliza aí, então, com uma conclusão parcial. Ah, professora, você tem aí, então, alguns conectivos sugeridos? Temos, a gente podemos falar sobre isso. Então, use conectivos para poder relacionar essas ideias, como, por exemplo, em primeiro lugar, além disso, por outro lado, consequentemente. Então, aqui dentro da nossa redação, eu vou mostrar isso aqui agora para vocês. Olha só, desenvolvimento 1. Primeira parte da nossa tese, a gente acabou de aprender o que ela é, ou seja, possíveis causas do aumento da população em situação de rua. Olha o meu tópico frasal. Dentro do meu desenvolvimento, dentro do tópico que a precisar criar nenhum tópico, tá, turma? A banca ela já vai te dar ali os tópicos que você vai precisar desenvolver. Então, o tópico frasal diante desse primeiro desenvolvimento. Em primeiro lugar, olha aqui, já começando a utilizar. Uma das principais causas para o crescimento da população em situação de rua está relacionada ao aumento da pobreza e do desemprego. Então, eu citei algo que está ali. Então, quais são as possíveis causas do aumento da população? Acabei de citar, pobreza e desemprego. Olha a frase simples ligada ao meu tópico. Agora, eu preciso argumentar o que eu acabei de falar sobre pobreza e desemprego para esse crescimento da população, né, em situação de rua. Então, olha só, nos últimos anos, o país passou por crises econômicas que, somadas ao impacto da pandemia do Covid-19, ampliaram o índice de desemprego, forçando muitas famílias a viverem em condições mínimas de sustento. Do que eu acabei de falar sobre a pobreza e o desemprego. Da onde que surgiu a pobreza e o desemprego? Isso aumentou. Teve um aumento? Teve. Da onde foi esse aumento? Da Covid-19. Aí, olha só o conectivo que eu vou utilizar. Conectivos como, além disso, outro fator, servem para reforçar o que eu acabei de utilizar na minha argumentação. Aí, eu coloquei no meio para vocês poderem perceber. Então, olha só. Além disso, o alto custo, aqui eu já vou começar a finalizar, lembra aquela finalização parcial? Então, ó, além disso, o alto custo de vida, principalmente em grandes cidades, torna-se uma barreira para que essas pessoas consigam arcar com o aluguel de uma residência. E outro fator importante, aí eu finalizo, é a falta de acesso à educação, à qualificação profissional, o que dificulta a inclusão de muitos no mercado de trabalho. Gente, eu fui direta. Vocês perceberam que eu não utilizei nenhuma palavra robusta, eu não precisei criar argumentos difíceis para o meu corretor. Eu simplesmente sinalizei ali, então, voltado para o que o desenvolvimento me pediu. Ou seja, eu tenho que pegar o quê, professora? Palavras-chave, turma. Identifiquem as palavras-chave. Eu tenho o quê de palavras-chave no meu desenvolvimento 1? Eu tenho as possíveis causas, o aumento da população em situação de rua, pobreza e desemprego. Aí eu trabalho em cima dessas palavras. Peguem as palavras-chave, porque na hora que o seu corretor ele for utilizar, ele vai bater em cima dessas palavras para sinalizar que você não está tendo fogo ao tema, que você está sabendo desenvolver o seu tópico. Então, eu utilizei meu tópico frasal, fiz a minha argumentação, utilizei conectivos e finalizei parcialmente o meu desenvolvimento. Olha o tanto que ficou interessante, olha o tanto que essa parte do desenvolvimento, ela ficou muito conecta. Então, primeiro lugar, principais causas do crescimento, eu preciso sinalizar. O que está acontecendo? Quais são as principais causas para esse crescimento da população em situação de rua? Ela está relacionada ao quê? As pessoas simplesmente não querem ficar nas suas casas, vão para a rua. É isso? Porque eu preciso sinalizar o porquê que está acontecendo. E, enfim, essa foi a minha metodologia de utilizar. Aí nós podemos, se fosse um outro aluno, poderia utilizar sobre o uso das drogas, poderia sinalizar vários e vários outros fatores. Eu, professor, utilizei, né, o impacto da pandemia na Covid-19, falei da pobreza, falei do desemprego, falei do custo caro de vida. Então, olha o tanto de coisas que eu elenquei. Poderia ser outro motivo? Poderia, mas aqui, na minha redação, eu utilizei dessa forma. Beleza, nós vamos trabalhar então com o segundo desenvolvimento. Eu preciso agora sustentar isso que eu acabei de argumentar aqui. Vamos ver o que o segundo tópico ele vai pedir para a gente? Então, o primeiro ele foi
explicado sobre o tópico frasal, sobre a argumentação, sobre os conectivos e sobre a conclusão parcial desse desenvolvimento. Seguindo aqui, então, toda essa ordem que a gente vai, né, trabalhar em relação a essa questão, então, olha só. Eu preciso aí, só quero dar um adendo para vocês em relação aos conectivos, tá, turma? Eles são essenciais para poder dar coesão. O que é a coesão? Como eu falei anteriormente para vocês, é ligar partes do texto. E a coerência? Sentido lógico, é a progressão de sentido. Vocês perceberam que quando eu grifei aí na parte do texto, aqui no slide para vocês, a partir do momento que eu vou utilizar o conectivo, né, no próximo período, vocês observam que dá o quê? Eu estou fazendo o quê? Estou ligando a informação que eu trouxe da argumentação com a tese, com a parte da sustentação dessa argumentação. Então, eu confirmo o que eu disse anteriormente, beleza? Então, aí vocês têm aí alguns desses conectivos que vocês podem utilizar, tá? Então, para poder, quando você quer utilizar conectivos para introduzir ideias, quero começar ali, em primeiro lugar, primeiramente. Então, essas são as ideias para iniciar ali o seu parágrafo de desenvolvimento. Nós estamos falando de desenvolvimento agora. Eu quero adicionar argumentos, professora. Além disso, outro fator. Então, esses são úteis para poder introduzir novos pontos relacionados ao que você quer sustentar dentro da sua ideia, tá? Não, eu quero utilizar para poder contrapor, uma oposição. Por outro lado, no entanto, use esses quando você quiser apresentar um ponto de vista diferente. Professora, vou fechar a minha conclusão, né, parcialmente, dentro do meu desenvolvimento. Portanto, em suma, então são ideias para poder começar aí a conclusão, né, dando aí uma visão final do seu texto, beleza? Seguindo aqui, então, para a nossa parte do nosso desenvolvimento 2, que a gente vai aprender aqui agora, deixa eu pular aqui o nosso slide, seguindo. Então, desenvolvimento 2, vamos analisar aqui que o tópico ele vai solicitar para a gente. Segunda parte da tese que a gente precisa sustentar, né? A dificuldade do Estado para promover a redução dessa população. Então, vocês têm aí na mente já de vocês que nós trabalhamos com a pobreza, nós falamos aqui no nosso slide 1, voltando aqui para vocês entenderem sobre o desemprego, da onde que surgiu, como surgiu, o que eu precisei utilizar de tópico frasal voltada para isso. Então, olha só, já vou iniciar com um conectivo, ligando ao que eu falei lá no meu desenvolvimento 1. Ou seja, ademais, lembre-se, palavras-chave. O que ele quer para mim? O que ele quer? O que ele quer de mim? O que eu preciso dizer? A dificuldade do Estado para promover essa redução. Como eu falei, a gente não vai precisar inventar nenhum tópico, eu vou trabalhar em cima do que a banca vai me passar. Então, ademais, o Estado enfrenta dificuldades estruturais para implementar políticas afetivas de acolhimento e reintegração dessas pessoas. Falei uma verdade, realmente isso acontece. Então, eu vou trabalhar em cima desse tópico frasal. Por quê? Porque o Estado, ele enfrenta dificuldades. Se a gente acessar aí, eu ligar um jornal, assistir uma TV, se a gente pega aí essas questões, a gente vê que realmente o Estado, ele já não consegue combater, ele não dá conta de fazer a reintegração dessas pessoas. Então, beleza, vou trabalhar em cima disso. Agora, qual é a argumentação que eu vou falar sobre esse Estado? Sobre o Estado que está aí, né, querendo promover essa redução de moradores de rua. Então, devido à burocracia e à falta de recursos destinados a programas sociais, muitas políticas públicas acabam sendo insuficientes para atender a crescente demanda da assistência social. Portanto, que ficou interessante essa argumentação sobre o que eu falei do Estado, que o Estado ele enfrenta essas dificuldades estruturais. Por quê? Porque não consegue, né, ter o quê? Não consegue ter uma assistência social devida a esses moradores. Aí agora nós iremos começar a utilizar os nossos conectivos. Então, olhem aqui que eu citei aqui para vocês. Conectivos, como consequentemente, por outro lado, ajudam a introduzir diferentes aspectos desse argumento. Agora eu vou ligar tudo novamente que eu disse, voltado ao meu desenvolvimento. Então, consequentemente, olha tanto que dá um aspecto realmente diferente na minha introdução, no meu desenvolvimento. A criação de abrigos, consequentemente,
olha aqui, eu já dando uma sugestão para o Estado. Consequentemente, a criação de abrigos e centros de assistências encontra-se em quê? Em limitações, não tem como, né? Tanto pela falta de verba, quanto pela ausência de uma coordenação integrada entre essas esferas federais. Ou seja, diante do quê? Diante de como o governo ele vai conseguir organizar entre isso ou dentro dos seus municípios, né? Por outro lado, olha, eu vou finalizar daquela forma parcial o meu desenvolvimento. Por outro lado, o preconceito e a falta de sensibilização da parte da sociedade dificultam a inclusão social dos moradores de rua, aumentando ainda mais a exclusão dessas pessoas. Ou seja, o governo, então, não tem verba, não tem aí essa rede de apoio, né, federal ou municipal, dependendo, né, de como foi isso. Então, eu já sinalizei dessa forma, no geral, a professora, e se for, então, aí no caso de municípios, utiliza o seu, então, municipal. Federal, utiliza federal, então, eu utilizei os dois porque vai depender, né, de cada pessoa do estado onde ela vai estar ali centralizada. Então, eu sinalizei o quê? Sinalizei a parte da dificuldade do estado, falei, então, sugeri ainda no final do meu desenvolvimento, né, consequentemente, né, o que poderia acontecer caso, promovendo, então, que a redução dessa população de moradores de rua. Como? Com criação de abrigos e centros de assistência. Mas também sinalizei que o governo, ele não possui verba e não tem essa ajuda aí, né, das políticas públicas. Então, aí a gente acabou, então, de aprender em relação a essa questão dos tópicos frasais, a argumentação, o uso dos conectivos que eu preciso utilizar. Então, o tópico frasal você pega pelas palavras-chave que o seu tópico ele vai estar te pedindo. Você não vai precisar criar algo mirabolante. Eu vou ter que inventar, professora? Não, você não vai precisar, tá, turma, fazer isso. Pega as palavras-chave, é a dica que eu sempre passo para os meus alunos. Identifiquem as palavras-chave dentro do seu desenvolvimento. A partir disso, você cria a sua tese voltada para isso, pelo que você vai querer, então, defender. Então, seguindo aqui, então, para a parte nossa, então, de desenvolvimento, né, como que eu consigo fazer essa questão, como que eu consigo, então, finalizar o meu texto, professora? Aqui, então, a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado, por quê? Porque nós precisamos retomar aos parágrafos anteriores, eu preciso ligar tudo que eu disse. Então, eu preciso o quê? Resumir os pontos principais, propondo uma solução ou uma reflexão final. Como que eu vou fazer isso, professora? Meu Deus, eu consegui escrever o total de linhas, e como que eu vou fazer essa conclusão ligando a essas teses que eu sinalizei? Então, eu vou dar uma dica para vocês. Reafirme a ideia central de uma forma reformulada. Vou pular o slide aqui agora para vocês. Ou seja, utilize a síntese e o fechamento. O que você quis dizer com isso, professora? Resuma os pontos principais que foram discutidos dentro do seu texto e proponha uma solução ou uma observação final. E você utiliza, né, por fim, os seus conectivos, ou seja, portanto, em suma, em conclusão. Então, tudo isso é importante para você estar, né, ligado aí a essa questão dentro do nosso texto, tá? Então, seguindo aqui, então, vou passar aqui, então, para a nossa parte da conclusão. Então, novamente, quando a gente fala da conclusão, tá, turma? A conclusão, ela deve retomar ali a sua tese de uma forma resumida e, se possível, sugerir aí essa solução voltada para essa questão, tá bom? E aí, depois eu vou passar um exercício para vocês dentro aqui da nossa aula, se for possível. Deixa eu pular aqui o nosso slide. Deixa eu ver se ele vai. Pronto. Então, olhem lá, a síntese e a solução que eu propus aqui para o nosso texto, fechando, então, com as ideias voltadas, então, aqui para essa questão, tá? Seguindo aqui, turma. Em suma, o aumento do número de pessoas em situação de rua no Brasil é um reflexo das disparidades sociais, das dificuldades enfrentadas pelo Estado para oferecer uma assistência. Aí agora eu finalizo. Vocês perceberam que eu fechei as minhas ideias de acordo com o desenvolvimento 1 e 2, que eu utilizei lá em cima. Então, em suma, o que aconteceu, professora? O aumento do número de pessoas em situação de rua no Brasil é um reflexo das dificuldades enfrentadas pelo Estado. E quais são essas dificuldades, professora? Em oferecer assistência, que é aquilo que a gente tinha citado já anteriormente. Então, conectivos que eu posso utilizar para poder fechar a minha conclusão e finalizar essa argumentação, né? E sugerir ali, então, uma conclusão lógica ou uma reflexão ou algo voltado para essa questão. Dessa forma, é fundamental que o Estado
Invista em políticas de longo prazo voltadas para onde? Para a redução da pobreza. Olha onde eu voltei, lá na tese do início. E a geração de novos empregos para que a população de rua tenha uma chance real de reintegração social. Tudo que foi falado aqui casou com o desenvolvimento 1, 2 e a tese que eu utilizei na minha introdução. Eu não precisei criar nenhuma palavra, eu não precisei criar novo texto, inventar nova situação. Tudo isso foi trabalhado dentro da minha, dentro dos textos mesmo, voltado aí para a introdução e os desenvolvimentos, tá bom, turma? Então, o que a gente vai aprender, então, dentro do tópico frasal, dentro dos conectivos, e a sua conclusão parcial dentro do desenvolvimento 1 e 2, beleza? Então, quando a gente fala sobre o tópico frasal, eu preciso abrir o meu parágrafo com uma ideia central. Tópico frasal é isso, é abrir, é o que eu vou iniciar ali o meu parágrafo com a ideia central voltada para o tópico. Os conectivos, né? Manter o parágrafo fluido, conectado, conectando ideias. Por isso que a gente chama de conjunções, conectivos. Estou conectando, estou ligando. E a conclusão parcial, né? Você precisa fechar ali o seu parágrafo de uma maneira clara. Não deixe dúvidas ao seu corretor. Por quê? Porque vocês perceberam que à medida que eu fui lendo, eu mesma fui fazendo perguntas para mim, ou seja, o Estado, de que forma que o Estado ele vai fazer isso? De que forma que o Estado vai resolver a situação? É assim que os corretores eles vão lendo o texto e vão se perguntando. E vocês também precisam pegar aí essa prática de começar a entender. Professora, como que eu vou fazer isso? Gente, primeira coisa, leia o texto em voz alta. Semana passada eu trouxe algumas dessas dicas aqui para nossa aula. Ou então, faça a leitura e depois peça para alguém ler para você. E você vai escutando. Lê, primeiramente você, lê em voz alta e você identifica. Tá, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter uma ação, eu preciso ter um agente que vai solucionar esse problema. Eu mesma vou fazendo a pergunta para eu poder ter as minhas respostas. Qual é a ação? Então a ação é combater o quê? Combater a saída dos moradores de rua? Ok. Quem é o agente que vai solucionar isso? O Estado? Então, tá bom, então o Estado. De que forma, de que maneira eu vou solucionar isso? Através de medidas longas, porque a gente vê que a gente não vai conseguir resolver esse problema da noite para o dia. Então é um longo prazo, não é da noite para o dia. Então, a forma de quê? A forma das assistências sociais, trabalhando isso ao longo do tempo. Então, à medida que você for escrevendo, você mesmo vai utilizando aí essa pergunta. Então, à medida que eu fui escrevendo esse texto, eu também fui fazendo essas perguntas. É assim que os corretores, eles trabalham voltadas para essa questão. Beleza, turma? E aí a gente, né, fecha então aí todos esses pontos. Vocês precisam aí revisar, né, reforçar todos esses pontos. Verifiquem se na introdução de vocês a sua contextualização e a sua tese estão claras, estão objetivas. Se o seu desenvolvimento tem tópico frasal, tem o seu argumento do que você está utilizando, se possui os conectivos, e a sua conclusão, se ela está tendo uma síntese, ou seja, está tendo o fechamento ali, né, está tendo a conclusão voltada e ligada aos seus desenvolvimentos e à sua introdução, beleza? Prontinho. E é isso, né, que eu precisava passar para vocês aqui, então, dentro da nossa aula. Muito bem, muito bom, professora Larissa, ganhando aí vários parabéns. Agora, eu vou falar Obrigada. sobre o desafio que foi realizado na última Só semana. responder. Ah, tá. Pronto, responde a Tati aqui. Muito bem. Está compartilhando aqui com vocês? Sim, Vou né? sair aqui do meu, então. Uhum, Tá. isso. Professora, fica aí para a gente tirar as dúvidas com eles rapidinho, tá? A gente já finaliza a aula. Ok. Eu iria avaliar também a planilha da Flávia, só que eu vou deixar para avaliar na semana que vem, por causa do horário. A gente está quase completando 2 horas de aula. Acredito que seja o suficiente, muita gente já deve estar cansada. E aqui, como os alunos, eles são 3 em 1, né, professor? Igual a gente, tem a casa, tem o trabalho, e muita gente é casada ainda, então tem que cuidar de marido, esposa, filho, casa e trabalho. Então, assim, como já tem quase 2 horas, eu vou deixar a planilha da Flávia para a semana que vem, tá? Então, vai ser uma planilha por semana, durante as avaliações. Então, gente, só voltando aqui, o desafio dessa semana passada, ele consiste em resolver a prova de português da FNDE para arquiteto e urbanista. E aqui, eu vou passar aqui com todos vocês, que a gente observou na aula passada, o quanto a CESP tem cobrado interpretação de texto. Se liga aqui, na questão 1 foi cobrada interpretação de texto, coesão e coerência. Na questão 2, interpretação de textos exclusivamente. Na questão 3,
interpretação de textos e pronomes. Na questão 4, análise sintática, tá? Professora Laris, o que mais cai dentro de análise sintática? A análise do sujeito, predicado, então tudo isso é importante você saber, né, dentro da análise sintática, se você consegue identificar o sujeito, lembrando que sujeito tem um sujeito simples, composto, tem um sujeito elíptico, né, que a gente chama aí de sujeito oculto, então tudo isso é importante a gente saber identificar, tipos de predicado, então aí a gente tem que saber identificar um adjunto adnominal, um adjunto adverbial, então são essas questõezinhas voltadas para análise sintática, saber a diferença, né, de complemento nominal, de adjunto, então são todas essas questões, beleza? Muito bem. Logo depois nós tivemos pontuação na questão 5, aí seguimos. Assim que o concurso quiserem seguir, né? Aí tivemos, deixa eu colocar mais aqui por página, 20 questões por página. Aí vai ter que fazer login, não vou fazer agora não. Sintaxe, novamente, tá? Análise sintática, o sujeito, predicado, o que mais cai. Interpretação de texto na questão 7. Análise sintática, de novo, na questão 8. Morfologia, pronomes. Fique de olho nos pronomes, eles vão cair mais vezes. Na questão 10, crase. Na questão 11. Conjunções. Logo depois, interpretação de texto com coesão e coerência. Novamente, interpretação de textos, na 13. Na 14, interpretação de textos. Na 15, novamente, interpretação de textos. Na 16, só mais um instante. Na 16, interpretação de textos. Na 17, também. Na 18, também. Na 19, também interpretação de textos. Na 20, crase. E para finalizar, nós tivemos aqui, só um instante. Aqui, muito bem. Interpretação de textos e pronomes. Ou seja, basicamente, 70% da sua prova, quando se trata de questões de concursos, vão vir com interpretação de textos, tá? Pronomes vão vir ali em cerca de 5 questões, análise sintática, 5 questões, e conjunções e crase caíram cada uma, conjunções, crase e pontuação, cada uma vez. Gente, vamos ligar a câmera rapidinho para a gente fazer uma foto, registrar esse momento aqui com a professora Lari. Pode ser? Aí sim. Pode ser? Aí, o pessoal aparecendo, olha. Cadê? Olá, ainda não vi a carinha. Não apareceu aqui para mim ainda, não. Não, eu já estou vendo todo mundo já que está com a câmera ligada. Liga... A Fabi disse que não, que menos ela. Faz aí, tira aí um print, professora, me manda no WhatsApp, porque aqui não está aparecendo. Agora está aparecendo o Fernando, o Edinalson, o Tiago. Quem mais? Mesmo. Vamos abrir a câmera aí. Flávia, Daniela, Fabiana, Fernando, Inécia, Irlane, John, Lidiane. Vamos todo mundo ligar a câmera rapidinho, só para a gente fazer uma foto? Rapidinho, questão de um minutinho. É muito só um rápido. Segundinho, gente. Vamos lá. Tatiane, Tatiana, Tiago, Lidiane, Irlane, Inécia. Irlane, quer perguntar? Pode perguntar. Vamos, gente, ligar a câmera? A minha tá ligada. Aí, pronto, Eu não tô vendo, não. A minha internet deve estar horrível, então, porque eu não tô vendo ninguém aqui. Professora, tira uma foto e me manda aí no WhatsApp. Vou tirar aqui, peraí, então. Aqui para mim tá aparecendo as câmeras todas desligadas. Deixa eu ver, professora, se ficou boa aqui. Alguém tem alguma pergunta, gente? Lembrando que na aula da semana que vem, nós iremos ter a segunda parte dessa aula de redação, onde nós vamos finalizar o curso de redação, que é bônus aqui dentro da mentoria. E na semana seguinte, a gente vai começar um curso novo de redação. Então, na semana que vem, a gente vai lançar a nova turma de redação e fazer uma proposta para vocês, tá? Porém, o que você já tem até aqui? Na semana que vem, nós teremos uma aula de redação com 3 tópicos frasais. Então, a gente aprendeu com 2 tópicos frasais. Na aula que vem, nós vamos aprender com 3 tópicos frasais. E vai ficar faltando, que nós vamos ver lá dentro da turma de redação com 12 aulas, redações com 1 tópico frasal, redações com 4 tópicos, 5 tópicos ou até mais tópicos.
Existem também outros tipos de cobrança na Banca CESP, que eu vou falar na aula que vem. E vamos falar também na aula que vem sobre a parte 2 do estudo da legislação, tá? Então, por hoje é isso. Eu agradeço a presença de todo mundo. Algumas pessoas eu vou enviar algumas mensagens lá no WhatsApp e a gente se vê na semana que vem. Lembrando que amanhã, em decorrência do horário, eu vou lançar os desafios lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, amanhã tem os desafios no grupo do WhatsApp. E quem teve alguma dúvida em relação às questões do desafio dessa semana, me avisa no WhatsApp que eu vou gravar áudios de respostas para vocês lá no WhatsApp. Bacana? Quem quiser esse simulado de português, fazer a prova de português, pode me solicitar também. É isso e até mais. Obrigado. Tchau, tchau.